Abacuque 3, versos 17, 18 e 19. Vamos com muita reverência fazer a leitura pública das Sagradas Escrituras. Abacuque 3, verso 17, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, me faz andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Mediante esse pequeno trecho, essa perícope aqui de hoje, quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o tema: a verdadeira alegria. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva essa cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. Pedir, Senhor, a iluminação do teu Espírito para interpretá-la de maneira fiel. Aquilo que o Senhor quis ao inspirar Abacuque nesses escritos, que possamos ter a sensibilidade para expormos nessa oportunidade. E eu oro, Senhor, também pelos corações dos meus irmãos, que eles possam ter um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. A verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Meus irmãos, eu espero, mediante o trecho de hoje, apresentar para vocês aqui, mediante o profeta Abacuque, a verdadeira alegria. Existe, meus irmãos, uma verdadeira alegria. Se existe uma verdadeira também, existe falsas alegrias. Você vai aprender o que fez Abacuque chegar nesse estágio. Se Abacuque, um homem pecador e falho como eu e você, chegou, meus irmãos, esse é um lugar que você também pode chegar. Mas você precisa renovar sua mente. Você precisa se apegar às coisas realmente importantes. E aí sim, você que vive uma vida talvez de tristeza, vai experimentar a verdadeira alegria. Deixa eu introduzir e dar um contexto aqui de Abacuque, para a nossa interpretação ficar melhor e você entender um pouco mais. Abacuque, meus irmãos, ele profetiza em um tempo onde a sua nação estava em uma terrível crise, o reino de Judá. Mediante a erros dessa própria nação, falta de arrependimento dessa própria nação, a calamidade chegou até elas. O reino de Judá, como todo mundo dessa época, vivia baseado normalmente sobre a agricultura. E quando ele relata aqui no verso 17, que vamos expor daqui a pouco, que não tinha nada, pensa o desespero do profeta. E o livro, ele vai mostrar no seu livro todo, em 3 capítulos, o diálogo entre o profeta e Deus. Deus respondendo às crises e os questionamentos de um profeta. O livro, meus irmãos, para você ter uma compreensão aqui nessa noite, ele pode ser dividido da seguinte forma. Do capítulo 1, verso 1 ao 4, a exposição da crise do profeta para Deus, mediante a ótica que ele estava vendo, o pecado do seu povo. No capítulo 1, verso 5 ao verso 11, Deus dá a primeira resposta, dizendo que iria levantar os babilônicos para castigar o seu povo, usaria eles para disciplinar o povo de Israel. Do capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1, Abacuque agora está em crise, porque Deus vai usar os ímpios. E aí, do capítulo 2, verso 2 até o verso 20, é a segunda resposta de Deus, dizendo que os babilônios serão usados
mas também serão castigados. E aí o capítulo 3, que é esse pequeno trecho que vamos pegar, mas no capítulo 3 como um todo, é uma oração de Abacuque em formato de salmo, para entoar no templo. É mediante todo esse cenário que nós chegamos nesses últimos versos, que encerra esse poderoso livro. Abacuque, meus irmãos, começa o livro chorando e termina cantando. Ele começa reclamando e termina agradecendo. Ele começa com uma profunda crise e termina com uma profunda confiança. Ele aprendeu mediante todo o livro. E a minha oração é que você hoje também aprenda. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei o diagnóstico na sua vida, eu não sei o que tem acontecido com você. Mas eu espero que você encontre essa verdadeira alegria, renove a sua mente e saia daqui totalmente diferente. Meus irmãos, que eu e você possamos querer viver essa verdadeira alegria. O Senhor está e vai continuar ministrando aos nossos corações, mas que eu e você possamos estar dispostos a tomar posse dessa verdadeira alegria. De não somente ficar no conhecimento, mas ir também para a prática, meus irmãos, nós precisamos. A verdadeira alegria está nos processos da vida, por isso precisamos renovar a nossa mente. O profeta, ele não consegue se alegrar na circunstância, porque realmente as circunstâncias são desafiadoras, mas ele conseguia se alegrar em Deus. É esse convite que eu quero começar a fazer a você. Independente do cenário ao seu redor, que você possa depositar sua confiança, sua alegria no Senhor, Deus Todo-Poderoso. A fé cristã vai te convidar a isso, meus irmãos. A ver alegria na tribulação, alegria no sofrimento. As bem-aventuranças do verso 1 a 12 de Mateus, capítulo 5, traz essa realidade. Um reino de ponta cabeça, princípios totalmente diferentes do que o mundo prega. Mas eu quero deixar algo claro para vocês. A fé cristã não é masoquista. O que é masoquista? Você ter prazer na dor. Não é sobre isso. Nós conseguimos nos alegrar, mesmo no dia difícil, no dia de crise, porque nós olhamos tudo na ótica de Deus. Sabendo que Deus está no controle. E se estamos passando por algo, existe um propósito. Porque o nosso Deus não é pego de surpresa. Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Ele não dá nada que não podemos suportar. Se estamos passando, meus irmãos, é porque existe um propósito. E aí sim, eu quero agora ler com você, mais uma vez, e expor o verso 17. Que o profeta diz assim, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Entenda algo, meus irmãos, a nossa tristeza não está, e não pode estar, na ausência de coisas. Não é, meus irmãos, porque eu não tenho, que eu vou ser triste. Por isso eu e você temos que renovar nossa mente e aprender isso hoje. Abacuque, meus irmãos, ele descreve isso antes de acontecer. Todo esse cenário aqui não tinha acontecido. Os babilônios não tinham invadido ainda Israel, o reino de Judá. Ele consegue ver como profeta que o Senhor levantou. E mesmo vendo uma terrível calamidade chegando, ele consegue ainda se alegrar. A verdadeira alegria, meus irmãos, está em um cenário onde mesmo as coisas não mudando, mesmo passando dias, meses, semanas, anos, nós conseguimos ainda assim se alegrar. No próximo verso você já vai ver o motivo dessa alegria, a base dessa alegria, mas eu creio que você já sabe, que é o Senhor. Abacuque é enfático de falar que mesmo sem figueira, mesmo sem videira, mesmo sem azeitonas, mesmo sem lavoura, mesmo sem animais, ele continuaria se alegrando. Abacuque, meus irmãos, estava disposto a perder tudo, menos uma coisa, a fé em Deus. Será que você quer? Será que você tem esse coração?
Porque, meus irmãos, foi um momento muito lindo, e glória a Deus por isso. Mas, para cantar, nós somos bons. O convite da fé cristã é que possamos viver o que cantamos. E o problema não está na música. Não é para parar de cantar e tocar essa música. Não é para ficar quieto no momento do louvor. Porque a música é uma bênção. O problema não está na música. O problema está em nós, que cantamos e não vivemos. Que falamos palavras jogadas ao vento com uma facilidade. Mas quando o Senhor nos convida a viver o que cantamos, nós não queremos. O Senhor quer que possamos continuar cantando, porque são letras bíblicas, são melodias maravilhosas. Mas o Senhor quer que possamos não somente cantar, e sim começar a viver. O Senhor quer que eu e você possamos refletir sobre como temos levado o nosso estilo de vida, como tem sido a nossa fé. Se é uma fé mística, não serve. Se é uma fé mecânica, repetir por repetir, vir por vir, contribuir por contribuir, ouvir por ouvir, não adianta. Vocês aprenderam semana passada. Se ouvir e não entender, não adianta. Por isso temos que ser intencionais, meus irmãos. Temos que estar dispostos a viver o que está sendo colocado à nossa mesa, mediante as orações, os louvores e a palavra. Nós não podemos ser apáticos, indiferentes. Viver uma vida de culto após culto. Sabendo, porque todos vocês já conhecem esse verso, eu creio. Mas quantos de nós, a começar de mim, vivemos esse verso? Conseguimos nos alegrar mesmo que o desemprego chegue, porque se fosse traduzir, é um desemprego aqui. É uma calamidade, é uma pandemia, é uma bolsa de valores ruindo, é quebrando a nossa empresa. É sendo injustiçado no trabalho, não sei. Mas mediante os recursos monetários e terrenos de Abacuque tinha, ou iria, melhor dizendo, acabar. E aí, meus irmãos, você só é crente quando está com o bolso cheio? Com a conta bancária gorda? Quando está tudo bem? Porque o convite da nossa fé é permanecer crendo, ainda que a figueira não floresça. É permanecer aonde o Senhor nos chamou, independente se temos muito ou temos pouco. O importante é ter o Senhor na nossa vida. O Senhor quer nos levar, a partir de hoje, a uma verdadeira alegria, a uma maturidade, de viver uma experiência de fé que não está condicionada às coisas externas. Eu não tenho nada. Porque cada um reage de um jeito. Tem gente que não tem nada e aí se aproxima de Deus. Quando tem, se afasta. Tem gente que é o contrário. Mas independente, a nossa vida, a nossa caminhada não deve estar baseada nisso. No ter muito ou ter pouco. A nossa fé tem que estar no nosso Deus. Que independente se temos muito ou pouco, vamos permanecer. A nossa tristeza não pode estar nas ausências de coisas. Por isso que eu te pergunto. O que te deixa triste, meu irmão? Você que está triste hoje, por que você está triste? Reflita consigo mesmo. Não precisa falar em voz alta. Mas o que está te deixando triste? Por que você chegou aqui triste? Por que você passou sua semana, seu mês triste? Por que você tem passado os dias tristes? Qual que é a raiz? Qual que é a fonte? Reflita. Se for, meus irmãos, a ausência de coisas, está errado. Porque essa busca desenfreada para adquirir, isso não é alegria, meus irmãos. Isso dá um prazer momentâneo. E aí você sonhou com o carro do ano, namorou o carro, financiou, pegou dinheiro emprestado, fez um monte de coisa. Passou uma semana, acabou. Já está jogado, já não limpa o carro mais. Celular, várias coisas, meus irmãos. E aí nós já queremos comprar outro carro, outro celular. E é insaciável. Por isso a sua alegria ou tristeza não pode estar nisso. O que tem te deixado triste, meu irmão? Reflita. E aí a gente vai para o verso 18, onde o Abacuque vai nos ensinar um pouco. A base da alegria dele, que tem que ser a nossa, que diz assim, verso 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor.
e me alegrarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria está no Senhor. Ele fala o verso 17, mesmo não tendo, e começa o verso 18, ainda assim, entretanto, todavia, mas eu exultarei no Senhor. Será que eu e você temos essa ousadia de falar isso? Ainda, pastor, ainda, Senhor, ainda, eu vou permanecer. Se a nossa tristeza, meus irmãos, não deve estar na ausência de coisas, a nossa alegria também não deve estar em ter coisas. Porque, como eu falei, isso é passageiro. A nossa alegria tem que estar em um lugar, num único lugar, no Senhor. E aí, eu quero ver 3 pontos aqui nesse verso 18, que ele fala, ainda eu exultarei no Senhor. Antes de falar sobre exultar, eu quero falar sobre o Senhor, que é a base de tudo. E muitas pessoas olham para nós, cristãos, e perguntam, como alguém pode se alegrar quando tudo está acabando? Quando o desemprego chegou, quando a crise chegou, quando a morte chegou. Eu e você, que cremos, que entendemos essas realidades já, podemos entender que mesmo nesse cenário, alguém que tem a sua fonte de alegria no Senhor permanece. A fonte da alegria de Abacuque, a confiança de Abacuque, meus irmãos, entenda algo, não estava na provisão, e sim no provedor. Por isso eu e você temos que permanecer e buscar o Deus da bênção e não a bênção de Deus. Esse que tem que ser o meu e o seu coração, meus irmãos. Se o Senhor abençoar ou não, nós vamos permanecer. Porque senão vamos viver uma fé comercial. Deus nos abençoou, nós estamos. Deus parou, nós paramos? Não, meus irmãos. A alegria de Abacuque, a minha, a sua, deve estar no Senhor. As pessoas do mundo não entendem, meus irmãos. Porque nós cristãos, mesmo com dor, permanecemos alegres. Sabe por que elas não entendem? Porque elas não conhecem a nossa fonte, que é o Senhor. É loucura mesmo, meus irmãos, se alegrar até nos dias maus. Mas esse é o convite da fé cristã. Por isso, que a verdadeira alegria é um estilo de vida. Você conseguiria, meus irmãos, se alegrar no Senhor, mesmo perdendo o seu emprego? Eu espero que sim, meus irmãos. Porque se a sua fonte de alegria for o Senhor, você conseguirá. Eu estou pregando aqui para muitas pessoas que infelizmente ficaram tristes, desoladas, desamparadas, desacreditadas, quase depressivas, porque o candidato de vocês político perdeu a presidência. Se ficamos assim, é porque a nossa fonte não era o Senhor, era um homem. E essa não pode ser a fonte da igreja. Essa não pode ser a minha fonte, a sua. A nossa fonte é só um, o Senhor. Então Deus, na sua soberania, não vou entrar no campo se era vontade ou permissão, não sei, meus irmãos. Mas de alguma forma, aconteceu algo diferente do que a maioria da igreja esperou. Para que eu e você pudesse começar a refletir o que nós temos feito com as coisas, com as pessoas, com as filosofias. O que temos colocado no lugar de Deus. Por isso o Senhor quer que eu e você possamos renovar nossa mente. Porque se ficamos tristes com isso, amém, meus irmãos. Mas que você possa aprender hoje e não cometer mais esse erro. Não estou falando para você não se envolver, não estou falando para você não escolher. Nós somos livres, uma república, nós devemos. Estou falando para você não se desesperar quando não aconteceu o que você acha que é bom. Não, meus irmãos. Se a nossa fonte de alegria é o Senhor, aconteça o que acontecer, nós vamos continuar crendo. Porque Ele é o Deus da nossa vida, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa rocha. Não é homem nenhum, não é filosofia nenhuma, não é economia nenhuma, meus irmãos. Eu e você precisamos crescer e acordar para a vida, porque um vírus microscópio
derrubou economia, filosofia, ciência, derrubou tudo, meus irmãos. Como eu e você vamos colocar a nossa confiança nessas coisas ainda, nesse sistema ainda? Só existe uma segurança para mim e para você, que é estar no Senhor, no centro da vontade dEle. Esse é o lugar mais seguro da face da terra, o centro da vontade de Deus. Meus irmãos, eu e você temos que aprender com Abacuque e viver essa verdadeira alegria que só está em um lugar, no Senhor. E não tem como falar disso tudo que eu estou falando e não lembrar de um homem chamado apóstolo Paulo, que viveu várias coisas, dias maus, dias bons, abundância, escassez. E no capítulo 4 de Filipenses, ele fala que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Sabia o que era ter muito, sabia o que era ter pouco, mas independente de ter muito ou ter pouco, ele tudo podia naquele que o fortalecia. Nós usamos esse versículo tão de errado, meus irmãos. Tatuamos, colocamos no nosso carro, botamos um monte de coisa e com um coração totalmente diferente. Porque esse versículo, Filipenses 4,13, está nos convidando a passar a necessidade, mas permanecer no Senhor. Até abundância, ser o bilionário, mas permanecer no Senhor. Eu creio que a maioria de nós, quando usamos esse verso, não estamos com esse coração. Porque quando você fala, tudo posso naquele que me fortalece, você pode tudo, meus irmãos. Até ser caluniado, mas você vai permanecer. Até ser injustiçado, mas você vai permanecer. Até ser desempregado, mas você vai permanecer. Passar por dias maus, mas você vai permanecer. Ter muito, mas você não vai se corromper por ter muito. Você vai permanecer, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Meus irmãos, eu e você temos que ter o coração de Abacuque, ter o coração de apóstolo Paulo. Você está entendendo que eu estou falando de dois homens pecadores. Eles não são deuses. O único sem pecado que passou por essa terra foi Jesus, meus irmãos. A começar de mim, Abacuque, Paulo, eu nem posso entrar na mesma frase que os dois. Eles conseguiram. E se eles conseguem, nós também conseguimos. Mas nós temos que lutar, meus irmãos. Mas, infelizmente, nós lutamos para ganhar dinheiro. Nós lutamos para ser famosos. Nós lutamos para realizar os nossos sonhos. Mas para viver a verdadeira alegria, nós desistimos no primeiro obstáculo. E nós devemos renovar nossa mente e se alegrar no Senhor. Ele que nos fortalece, meus irmãos, não é nada, não é ninguém, é o Senhor. E outro ponto ainda no 18, quando ele fala assim: exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, entenda algo. A sua salvação não está em bens, meus irmãos. Está em Deus. A salvação não é pelas obras. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu vou para lá. Nossa, eu tenho muito dinheiro, tenho muito conhecimento. A sua salvação, meu irmão, não está nisso. Pare de ser ignorante. A sua salvação está no Senhor. E aí, falando de salvação e falando de Senhor, eu tenho uma pergunta para você. Você conseguiria se alegrar somente em ser salvo? Somente entre aspas, porque é a coisa mais importante. Ou você precisa de mais uma coisa? Eu tenho, pastor, de ser salvo e ser mãe. Porque se eu não for mãe, eu vou abandonar Deus. É aí que está a sua alegria? Eu tenho que ser salvo e eu tenho que ser o número 1 na minha profissão. Porque se eu não fizer isso, eu não quero esse Deus. Eu tenho que ser salvo, pastor. Mas tem isso. Não, meus irmãos. O Senhor não nos impede em buscar coisas, em sonhar. Não estou falando sobre isso. Uma bênção a maternidade, uma bênção você crescer profissionalmente. Mas eu e você temos que entender, como Abacuque, mesmo no momento de crise, ele vendo tudo caindo, o castelo de areia se desmanchando, ele conseguia se alegrar, porque ele tinha o mais importante. E qual é o mais importante do cristão? Ser salvo, meu irmão. Essa é a coisa mais importante que temos. Mas infelizmente nós temos trocado por coisas secundárias, não pecaminosas. As bênçãos não são pecados, mas são secundárias. O mais importante, meus irmãos, é ser salvo da ira de Deus, é ser salvo da condenação do inferno. O Senhor te salvou, por isso você deve ser o homem e a mulher mais feliz da face dessa terra. Por isso a tristeza não pode passar perto de você, porque você é alguém lavado e remido pelo sangue, você é alguém cheio do Espírito Santo, você tem o Senhor com você, Ele está com você até a consumação do século. Por isso
isso eu e você temos que nos alegrar, meus irmãos. Nós temos que estar com esse coração. E entender a partir de hoje, que venha o que vier. Pode vir. Não é sobre pecado, repito. Mas nós temos o mais importante, que é a salvação. Por isso você, crente, que é um salvo, comece a se alegrar só por isso. Davi pede para o Senhor: Senhor, restaura a alegria da salvação. É a salvação, esse favor imerecido, você e principalmente eu, pecador, que Deus te tirou do império das trevas, te colocou no reino da luz do teu filho amado. É ela que é o combustível para você ser santo. É ela o combustível para você ser bíblico. É ela o combustível para você ser honesto. É ela o combustível para você não enterrar seus talentos. É ela que é o combustível para você ser um crente cheio do Espírito Santo. Você lembrar, refletir, dobrar os seus joelhos quando acordar. Falar: um Deus soberano, santo, salvou um pecador como eu. Como eu posso negligenciar tamanha salvação? Como escaparemos? Essa é o nosso combustível. É por isso que nós não paramos, meus irmãos. É isso que eu e você temos que entender nessa noite. Abacuque, mesmo num cenário de guerra, ele conseguia se alegrar, porque era o Deus da sua salvação. Esse Deus a qual nós estamos adorando mediante os louvores, a oração, expondo a sua palavra, Ele é o Deus da nossa salvação, meus irmãos. Por isso nós temos que nos alegrar, regozijar nessa informação. E meus irmãos, o último ponto aqui do verso 18, que foi até o primeiro, mas eu deixei por último, quando ele diz assim: ainda assim, mesmo no cenário de guerra lá, eu exultarei. Meus irmãos, Abacuque, mesmo em um cenário desafiador, decide se alegrar. A decisão está na sua mão, meus irmãos. O Senhor está te apresentando um caminho diferente do qual talvez você nunca viveu, e está te convidando a fazer uma escolha nessa noite. E qual será a sua escolha, meu irmão? Esse termo, exultar, nos traz um termo de fazer uma festa, se alegrar. E eu te pergunto: você, meus irmãos, se alegra no Senhor da sua salvação desse jeito? Ou só se alegra quando o seu time faz o gol na final do campeonato? Não tem nada contra futebol, na verdade eu amo, você que sabe, me acompanha sabe, eu gosto de jogar, de torcer, de ir no estádio, não tem nada de pecado nisso. Mas, meus irmãos, a nossa alegria, mediante o nosso time, não pode ser maior do que nosso Deus. Não pode, meus irmãos. Os nossos esforços, o nosso coração, o nosso tempo, o nosso investimento, não pode ser maior para o nosso time do que para o nosso Deus. Não pode. Será que temos nos exultados no Senhor? Ou somente em coisas terrenas? Quando conseguimos uma promoção do trabalho? Quando o nosso time ganha? Quando em 4 anos nossos candidatos políticos ganham? Soltamos até fogos. Mas eu e você não conseguimos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Por isso o Senhor quer renovar nossa mente, meus irmãos. Nos levar para um lugar de maturidade no Senhor. E nos fazer refletir e tomar uma decisão hoje. Qual será a sua decisão, meus irmãos? Ficar se vitimizando? Chorando leite derramado? Ou irá olhar para você, para o que você está tendo ao seu redor? Um Deus que não te abandona, mesmo quando você erra. Ele está disponível. Quem afasta dele somos nós, seja sincero. Ele nunca se afastou de você. Eu e você, por pecadores que somos, que nos distanciamos dele. Ele não. Sempre, meus irmãos, sempre. Ele está de braços abertos. Por isso, meus irmãos, nós temos que permanecer. E mesmo você na sua ótica, pensando comigo, que não tem nada. Mas se você, meus irmãos, tem Deus, você tem tudo. É isso que você precisa. Você tem o tudo. O resto é consequência, o resto é resto. E aí nós lemos o verso 19 que diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele me faz os meus pés como o do cervo
faz-me andar em lugares altos. A origem da força de Abacuque, e a minha origem, e a origem da minha e da sua força, é o soberano. A soberania de Deus, quando nós entendemos isso, ela tem que nos levar a um lugar de descanso, meus irmãos. Porque sim, nem tudo é vontade de Deus, mas tudo de alguma forma é permissão do Senhor, porque nada acontece sem a permissão dele. Ele não é pego de surpresa. Não caia nessa conversa que tem falado por aí. Deus não sabia que ia vir a pandemia. Claro que sabia, meus irmãos. Se era vontade ou não, a gente pode conversar, refletir. Mas o nosso Deus é onisciente. Não diminua o nosso Deus para caber nas suas teologias humanas. Não. O nosso Deus é soberano. E a soberania do Senhor, ela tem que nos levar ao descansar. Entender que se Ele permitiu, existe um propósito. Entender o que está escrito lá, num verso que eu sempre cito. E não seria diferente hoje. Em Romanos 8, 28. E sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. São chamados segundo o seu próprio. Todas as coisas, sabe o que significa em grego? Todas as coisas. Coisas boas, coisas ruins. Não pode ver todas as coisas somente com coisas boas. É também coisas boas, mas também é coisas ruins. Então quando a porta fecha, meus irmãos, todas as coisas cooperam. Quando a promoção chega, todas as coisas cooperam. Quando a injustiça bate, todas as coisas cooperam. Quando acontece uma calamidade, todas as coisas cooperam. O que aconteceu com Jó, dias difíceis, cooperou para Jó conhecer mais a Deus. O que aconteceu com Abacuque, cooperou para ele confiar mais em Deus. O que te aconteceu com você, você sabe, você não é bobo. Você só está aqui porque passou dias maus. Você só está aqui porque teve uma crise em algum lugar da sua vida. Viu como que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Por isso nós temos que confiar na soberania desse Deus soberano, maravilhoso. Esse Deus que está no controle. Ele é soberano. E Ele, meus irmãos, é a nossa força. Força aqui, e quando uso o paralelo aqui do cervo, da corça, né, em algumas versões, está falando sobre segurança, meus irmãos. A corça é veloz, então por isso ela escapa facilmente dos seus perseguidores. O Senhor nos retira do perigo. A segurança do profeta não estava na figueira, na videira, nas azeitonas, nas lavouras, nos animais. A segurança de Abacuque estava no Senhor. Não ache, meus irmãos, não seja ignorante, achar que a segurança da sua vida está na sua conta bancária. Ah, porque eu sou doutor, mestre, PhD. Glória a Deus por isso, mas sua confiança não está nisso. Ah, não, eu tenho um sobrenome X, pastor. Sua segurança não está no seu sobrenome. Não é por... Não, meus irmãos. A sua e a minha segurança só está em um lugar, no Senhor. O Senhor quer que possamos viver essa alegria. E eu tenho aqui 3 aplicações. A primeira delas é que a sua alegria não está em ter ou em não ter. A sua alegria está em ser. Ser filho de Deus. Não tem alegria maior do que essa. Tenho ou não tenho? Indiferente. Sou, aí sim, filho de Deus. Segunda aplicação. O Senhor é a nossa segurança. Como eu acabei de falar, não é o seu dinheiro, não é o seu conhecimento, é o Senhor. Terceiro e último. O Senhor, meus irmãos, e somente Ele, não é uma placa de igreja, não é um pastor, não é uma religião, não é nada. O Senhor é a minha e a sua verdadeira alegria. E para a gente finalizar esse momento, antes da gente louvar, gostaria que você mantesse sentado mesmo, hoje. Vai ser um pouco diferente. Quero que você reflita em tudo que eu falei, e principalmente no louvor, que talvez você conhece, ou se você não conhece, reflita na música. Mas antes de cantarmos esse louvor, eu quero contar uma história para você entender que eu não estou falando um conto da carochinha. Já falei que Abacuque
era um homem como nós, pecador. Paulo era um homem como nós, pecador. E esse homem, a qual eu vou contar uma história aqui, também era pecador como nós, mas conseguiu entender a verdadeira alegria. Meus irmãos, existia um homem, eu não me recordo, eu sei o nome, mas eu não sei pronunciar, então eu nem vou tentar, que vivia no final do século XVIII ou XIX, que tinha uma família perfeita. Ele tinha uma esposa e 5 filhos. Ele tinha 4 meninas e um meninão do papai. E aí, infelizmente, a crise chegou na vida dele. E o seu filho, o caçula, com 4 anos, ele faleceu. Você que tem filho, já passou por isso, ou nem imagina passar por isso, já consegue refletir o tamanho dessa dor. Mas a dor não acabou por aí. E um dia, numa viagem de barco, como não existia avião ainda, ele não conseguiu viajar e sim, a sua esposa e essas 4 filhas embarcaram, atravessando o oceano. E aí, aconteceu um terrível acidente. Era maior, ou melhor, só perde para o acidente do Titanic, então é o segundo maior nessa área naval. E aí, mediante tudo que aconteceu, uma carta, não tinha WhatsApp, telefone, a sua esposa, Anne, manda uma mensagem para ele. Salva, porém só. Esse homem tinha acabado de perder as 4 filhas dele, depois de perder o seu filho. E aí ele, que antes não conseguiria pegar o navio, agora para tudo e pega o navio, e embarca para encontrar a sua esposa que está desolada no outro lado do oceano. E aí, quando chega perto do destroço, o capitão vira para ele e fala: meu irmão, meu amigo, foi aqui um naufrágio. Foi aqui que as vidas se perderam. E ali, meus irmãos, a história conta que ele escreve alguns versos de uma música que talvez você já cantou e não sabia da história. Uma música que diz assim: se paz, a mais doce, eu puder desfrutar. Se dor, a mais forte, sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, o certo eu estou, que apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, para onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Abacuque, apóstolo Paulo e esse homem de Deus entendeu a verdadeira alegria. E a minha oração, do fundo do meu coração, é que vocês, nessa noite, entendam essa verdadeira alegria. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.